Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Salve, salve, amigos dos 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Azevedo, que já esteve aqui conosco 2 vezes. Ela é nutripsicanalista e vai trazer hoje para nós um assunto muito interessante. Mas antes de falar sobre ela, eu quero dar um recado a vocês. Quando vocês receberem a notificação do programa novo no seu celular, aqui embaixo aparece uma setinha escrito YouTube. Não cliquem aqui em cima, cliquem aqui embaixo, porque vai aparecer a barra onde vocês devem fazer a sua inscrição, dar o seu like e apertar o sininho, para que assim nós possamos crescer. Entenderam bem? Vamos ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. A doutora Cláudia Azevedo veio conversar conosco, mais uma vez, para falar sobre o seu livro. Mas vamos conversar com ela, que ela tem muito a dizer. Doutora Cláudia Azevedo, que honra ter você aqui de novo, pela 3ª vez, e agora trazendo, como dizia o cara, né, o filho de Cuca legal, né? Trazendo o seu livro. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado por você mostrar o seu livro no nosso programa. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder estar aqui de novo e poder estar contribuindo com as pessoas sobre um assunto tão importante, é um assunto muito relevante, atual, e que as pessoas precisam saber mais sobre ele. E, na verdade, esse livro veio mais como um guia, né, para orientar as pessoas como cuidar melhor desse estado depressivo. Pois é, o nome é sugestivo, né? Nutrição e depressão. A influência da alimentação. Realmente é um livro maravilhoso. Ele é lindo, olha como ele é bonito. Olha que livro bonito. Ele é muito bonito. Parabéns. A apresentação Obrigada. É ótima. Nós vamos saber agora sobre o conteúdo, né? É interessante. Primeiro, falando, né, sobre o livro, quando eu escolhi esse modelo, né, essa foto aí, ela tem tudo, né? Ela está dizendo tudo que tem o livro. A importância, né, da alimentação na saúde cerebral. Então, você vê aí só nutrientes importantes entrando no cérebro. E é importante, a gente vai estar falando sobre essa importância, o quanto é fundamental em todos os aspectos a alimentação dentro, né, da saúde mental, em especial na depressão. Importante. Então, sem mais delongas, né? Vamos destrinchar essa maravilha aqui agora. Vamos lá, no primeiro capítulo, você diz: compreendendo a relação entre depressão e alimentação. O que é a depressão? Vamos lá, doutora. O que é a depressão? A depressão, ela é um transtorno mental caracterizado por uma sensação de tristeza, desesperança, que mexe completamente com o ser, e isso daí faz com que a pessoa perca
o interesse, o prazer por coisas simples da vida, como atividades, relacionamentos, trabalho. Então, a depressão, ela é algo que mexe com a saúde como um todo. E pior, né? A depressão, ela é considerada, a dor, né? A dor da depressão é considerada como o último estágio da dor humana. Ela é tão intensa e as pessoas muitas vezes querem se livrar dela e não conseguem. É como se você parasse, né, e pensasse assim, uma pessoa faminta, ela é capaz de revirar o lixo para procurar comida. Uma pessoa com depressão, ela pode ter tudo na frente dela e parecer que não tem nada. Não se contentar, né? Não conseguir se contentar com nada, nem apreciar nada que está ao seu redor. Né? É mais o não apreciar o que está ao seu redor do que não se contentar, entendeu? Ela não aprecia, ela não tem mais interesse por nada. E o pior, ela não tem interesse, às vezes, pela própria vida. Pois é, mas e muitas vezes ela não é compreendida pela família, né? Ninguém entende a depressão como algo muito sólido, né? É, infelizmente, a gente vê um preconceito nos dias atuais, onde já se fala tanto, mas ainda existe um preconceito muito grande das pessoas, dos familiares, julgam ser um descaso, julgam as pessoas como frescas, que estão de mimimi. Então, Ah, já está velho, já está velho. Não é a história, né? Você já está velho. em algumas situações o já está velho, né? Em algumas outras situações, não, isso daí é frescura, que depressão que nada, isso é frescura. Vai pegar um tanque de roupa para lavar, vai Arrumar arrumar alguma uma coisa. casa, Arrumar né? alguma coisa para fazer e Vai tal, né? arrumar o que fazer, isso é falta do que fazer. Tem muitas pessoas que fazem isso, muitos familiares, né? Pessoas muito próximas, e que, ao invés de ajudar, só pioram o estado depressivo da pessoa. Eu vejo que também essa atitude da família é a mesma coisa que o avestruz, né? Que ele enfia a cabeça no buraco e acha que está tudo certo, ninguém mais viu ele. Então, o corpo está todo de Sim, fora, mas ele se esconde só naquele buraco ali. É o caso. e o depressivo, o problema é que o depressivo, ele não esconde só a cabeça, ele se esconde por completo, porque normalmente, como acontece essa situação de família, de amigos, não entenderem e não quererem entender, Pois então ele eu se digo, a anula, família ele se que é o afasta. avestruz. Eu acho que a família que é o avestruz. Ah, Se- sim, sim, Sabe? sim. Eles Se para escondem, não mas para não ver. Só para não isso. ver. Para Exatamente. não ajudar. Entendeu? Infelizmente acontece sim, e a pessoa com isso ela só vai se anulando cada vez mais, e essa dor se intensificando cada vez mais, e a ponto dessa pessoa querer tirar a vida, não porque ela queira realmente tirar a vida, mas porque ela quer acabar com a dor intensa que ela sente e que, por vezes, você não consegue explicar. Porque Ela, ela você quer se explica uma livrar. dor de barriga, uma dor de cabeça, mas a dor da depressão você não explica. Pois é, ela quer se livrar daquilo, né? E Quer. acaba achando um fim. Vou me acabar porque vai parar tudo isso, né? Realmente É. é muito triste isso, realmente mesmo. E, Infelizmente, a incidência da depressão ela é muito grande, muito grande. Ela está sendo a primeira, está sendo considerada, né, o primeiro lugar em incapacitação ao longo da vida, em termos de doenças, ela está tomando o primeiro lugar em incapacitação no mundo. olha, que horror, que horror. Vamos ao segundo capítulo? Vamos lá. No segundo, você disse interação entre drogas e nutrientes. Suplementação e fitoterapia na depressão. O que vem a ser isso, doutora?
A alimentação, ela é extremamente importante porque ela pode tanto ajudar a melhorar a depressão, quanto ela pode intensificar o estado depressivo, né? Então, essa conexão, ela é muito importante, por quê? Porque os nossos neurônios, eles precisam de inúmeros nutrientes. Nós temos inúmeras conexões nervosas que precisam de alguns nutrientes fundamentais. Da mesma forma que temos os neurotransmissores, né? Que eles têm uma influência enorme no nosso cérebro, e eles precisam de nutrientes. Falando, por exemplo, né, trazendo exemplos, nós temos a serotonina, que é chamada o hormônio do prazer, do bem-estar, e a serotonina, ela necessita demais do triptofano, que ele é o precursor, ele que é o responsável pela produção desse hormônio serotonina. Só que o que que acontece? Para que a gente tenha um triptofano de qualidade, nós precisamos de nutrientes como os carboidratos, que são as melhores fontes de triptofano. E um risco muito grande que acontece é quando as pessoas fazem dietas muito restritivas, né? Porque hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com aparência do que qualidade de vida. Então, a primeira coisa que elas fazem é retirar carboidratos da dieta porque querem emagrecer. E não se ligam que o carboidrato, ele é a melhor fonte de triptofano. Então, normalmente, essas pessoas, e você percebe no decorrer da vida, que as pessoas que fazem dietas restritivas, elas chegam num momento que tem um humor terrível. E quando elas resolvem parar essa dieta, elas começam a comer compulsivamente, justamente porque trouxeram uma deficiência cerebral, uma deficiência de nutriente para esse cérebro. Então, é interessante a gente ver, né, o quanto que esses neurotransmissores, que são moduladores cerebrais, eles precisam da atuação dos nutrientes. Uma dieta equilibrada, saudável, rica em nutrientes, vai fazer com que você tenha um cérebro mais saudável, né? Ou seja, uma dieta que você utiliza rica em alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, que seja rica em sementes. Essa dieta, ela vai equilibrar a formação desses neurotransmissores, vai atuar de uma forma muito melhor no nosso cérebro. Pois é, e aí fica a pergunta. Essa suplementação medicamentosa de cápsulas, de vitaminas, de complexos e tal, isso não é prejudicial de alguma forma? O que que acontece? O que é prejudicial é quando a pessoa faz a suplementação por conta própria. Infelizmente, nessa questão de suplementação está muito banalizada. As pessoas vão nas drogarias, compram por conta própria, vão lá e escolhem o que querem tomar. A internet está aí avisando todo o tempo, né? Suplementa disso, suplementa daquilo, e na internet também você tem a facilidade de comprar, e às vezes eles têm promoções enormes, né? Então as pessoas acabam. Mirabolantes, coisas As pessoas baratas. compram. E é E, placebo, e não tem nada dentro. não, é uma coisa assim assustadora, cada dia mais assustadora. E o que que é perigoso aí? Quando você não sabe se você realmente tem a necessidade dessa suplementação e você está suplementando. E aí você acaba prejudicando um órgão vital do seu corpo, que é o fígado, por onde é feito a maioria do metabolismo, de tudo que entra no nosso corpo, o metabolismo é feito no fígado. E aí a pessoa vai e começa a suplementar algumas vezes sem ter a necessidade. O que que a gente faz, né? Eu estou te falando, dentro de um consultório,
eu com o meu paciente, a primeira coisa que eu faço, peço o exame laboratorial. Eu vou analisar como estão esses níveis de nutrientes no corpo do meu paciente. E a partir do nível, eu vou estar trabalhando a alimentação e a suplementação, dependendo do estado que ele esteja. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio aí. Mas isso só é feito se você estiver com um profissional que está conhecendo o teu estado geral. Quando aqui fora você tem as pessoas falando, usa isso, usa aquilo, usa trocentos suplementos, mas ela não sabe qual é o estado que cada pessoa está, em que nível ela está e se ela realmente precisa. Porque até o que é saudável, se for em excesso, é prejudicial. E ainda tem um outro fator. Quando essa pessoa usa antidepressivo, a gente ainda tem que avaliar o que vai usar de suplemento para ela, para que esse suplemento não iniba a ação do antidepressivo. No próximo tópico, a senhora chama aqui no livro neurotransmissores e alimentação. O que vem a ser isso, doutora? Então, os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos que transmitem informações para os neurônios. E eles desempenham um papel fundamental no humor, na cognição e no comportamento. E nós temos vários neurotransmissores, né? Como eu citei anteriormente, temos a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, e a serotonina ela é conhecida como o regulador do humor, do sono, do apetite. E quando ela está em níveis baixos, então é associado aí à depressão e à ansiedade. Por quê? Esse neurotransmissor ele é produzido a partir do triptofano, que é um aminoácido essencial, obtido através da alimentação. Nosso corpo não produz, ele é obtido, o triptofano ele não é algo que é produzido no nosso corpo, a gente precisa da alimentação. E aí eu falo para você de novo o seguinte, o maior risco que as pessoas têm hoje é fazerem dietas isentas em carboidratos. Porque as pessoas só estão preocupadas com a questão de que eu vou emagrecer rápido se eu não tiver carboidrato. Mas, em compensação, eu posso trazer consequências sérias para o meu cérebro quando eu estou pensando simplesmente em estética. Entendi. Então, tem que ter esse cuidado, né? Outra coisa é a dopamina, que é uma molécula de motivação. E ela está totalmente ligada, né, com o prazer, com a motivação, com a área de recompensa. E também a sua produção depende de nutrientes, que também são aminoácidos essenciais. O baixo nível de dopamina faz com que a pessoa se sinta muito cansada, tenha falta de interesse, e daí desencadeia uma depressão. Às vezes a pessoa está desmotivada, ela não consegue fazer exercício, ela não quer sair, ela não quer fazer coisas básicas. Às vezes está faltando, então, a dopamina. Temos também um outro que também é muito importante, que é o GABA, ele é o calmante natural, né? O GABA, traduzindo ele é o ácido gama-aminobutirínico, que ele tem um efeito relaxante e reduz a ansiedade. Então, se ele estiver deficiente no nosso organismo, ele também vai trazer problemas. E aí a gente vê que, se ele estiver deficiente, vai acabar trazendo deficiência também do magnésio e da vitamina B6. Então, nós temos que regular, a gente regula através de quê? Medindo, né, no sangue o magnésio, a vitamina B6 e, se necessário, a gente suplementa. Bacana. E o outro é a noradrenalina e a adrenalina, que são neurotransmissores responsáveis por respostas do estresse, né?
Eles ajudam Isso. a regular o estresse e também na energia. E eles precisam também estar em condições ótimas no nosso organismo. E dependem de nutrientes. Para que eles funcionem muito bem, eles dependem da vitamina C, do ferro e do magnésio. E mais uma vez eu digo, para que a gente suplemente, a gente precisa saber quais são os níveis sanguíneos que nós temos desses elementos, porque eles podem, uma vitamina C elevada, um ferro elevado, um magnésio elevado, eles podem provocar toxicidade no fígado. Então, eles sobrecarregam o fígado. No próximo tópico, você fala sobre antidepressivos e sua relação com a alimentação. Muitas pessoas, né? Infelizmente, a gente não vê nem os médicos, né, orientando com relação a esse detalhe, né? A relação que o antidepressivo tem com a alimentação. E é importante porque quando eu estou tratando depressão, eu preciso que a medicação atue de uma forma eficaz. E o alimento, ele pode potencializar ou ele pode inibir a ação desse antidepressivo. O que que acontece, né? Eu tenho que fazer o metabolismo desses elementos de uma forma segura. E eu preciso ter noção de que alimentos influenciam positiva ou negativamente. Como, né, esse metabolismo vai acontecer. E aí eu vejo o seguinte: eu tenho antidepressivos que eles alteram o apetite e, consequentemente, eles vão alterar o peso. Existem alguns antidepressivos que eles inibem o apetite, a pessoa às vezes acaba emagrecendo, e infelizmente hoje tem muitas pessoas tomando antidepressivo com a finalidade de emagrecer e não para tratar uma depressão. Mas tem outros que vão acabar aumentando, né? Eles provocam retenção de líquido, eles acabam trabalhando, são chamados os antidepressivos tricíclicos, eles acabam fazendo com que haja um ganho de peso. E eu preciso ter essa noção e poder orientar o meu paciente com relação a isso, né? O que que vai acontecer? Assim como eu preciso ter noção também e orientar que existem alguns depressivos que eles aumentam a resistência à insulina e, consequentemente, podem elevar o risco de se adquirir um diabetes do tipo 2. Então, são detalhes importantes que eu preciso orientar o meu paciente para que ele não se assuste e também para que ele não desista do tratamento. Se houver alguma alteração em relação a esses fatores que eu coloquei, é necessário que ele volte ao profissional, relate o que está acontecendo, e aí o profissional, junto com ele, vai rever. É importante a gente tentar trocar esse antidepressivo, é importante a gente avaliar o que vamos fazer, o que que você está, quais os alimentos que você está utilizando, que estão influenciando. Então, tudo isso daí vai ser muito importante. Outra questão importante também é a deficiência de nutrientes. Alguns antidepressivos, eles podem reduzir a absorção, por exemplo, de vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, do ferro. Então, eu preciso estar avaliando periodicamente, fazendo exames laboratoriais para saber se está ocorrendo essas alterações e poder suplementar. Também tem um outro fator, eu preciso orientar o meu paciente com relação ao horário de tomar essas medicações. Porque às vezes tudo pode estar indo direitinho, ele está se alimentando bem, mas
eu tenho que orientar ele. Existem alguns antidepressivos que não podem ser utilizados junto com a alimentação. A melhor atuação dele vai ser em jejum. Ou então, depois da última refeição, na hora que for dormir, 1 hora antes da refeição ou 2 horas depois. Isso tudo é avaliado, tudo isso está sendo avaliado, né? No livro eu coloco isso com detalhes, inclusive essa questão de horários, o quanto que é importante a diferenciação de horários, né? Tudo isso aí está bem explicadinho dentro do livro. E a gente vê os riscos que existem, né, de alguns elementos que são importantíssimos. Mesmo eles sendo importantes, eu não posso utilizar o medicamento na mesma hora que eu uso esse alimento, porque senão eu vou interferir na atuação do medicamento. Pois é, inclusive até o choque medicamentoso, né? De 2 medicamentos você não poder tomar ao mesmo tempo, também tem isso. Não só com a Também tem eliminação, isso. né? Não é só com a Também alimentação. tem isso. Também E eu preciso orientar o meu paciente com relação a isso. Eu preciso estar informando a ele que existem essas questões. Infelizmente, hoje, o que a gente vê, assim, as consultas normalmente são muito rápidas, né? Esse fluxo de consultas, e aí o paciente, às vezes, ele sai do consultório sem essa orientação de que ele precisa ter cuidado com a alimentação e com a medicação. Não em parar de usar um ou outro, mas em ter horários específicos para cada um. Exatamente. Vamos ao próximo tópico? O próximo Vamos lá. tópico diz o seguinte: estratégias nutricionais para o bem-estar mental. A alimentação ela é um dos pilares fundamentais da saúde mental, né? Influenciando diretamente na produção dos neurotransmissores, no equilíbrio hormonal, nos níveis de inflamação do organismo. Então, eu preciso pensar o que utilizar e o que não utilizar. E, claro, né, como um bom nutricionista, a gente sempre fala: desembale menos, descasque mais, dê preferência aos alimentos in natura, dê preferência aos alimentos minimamente processados, né? Frutas, verduras, legumes, né? É importante você utilizar e evitar os alimentos ultraprocessados. Isso daí é de extrema importância. E quando a gente fala isso, né, a gente não está falando simplesmente, você precisa fazer isso para você emagrecer. Não, para tudo, até para que você tenha uma qualidade de vida mental. É necessário você fazer escolhas corretas. Refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos, frituras, os fast foods da vida, né? Então, alimentos excessivamente salgados, alimentos doces, né? Adocicados, os embutidos de uma forma geral. Isso Todos me esses lembra, alimentos, eles isso, são prejudiciais demais para a nossa saúde mental. Eles exatamente. mexem. Exatamente. O poeta já dizia, né? O meu prazer virou risco de vida. Então, o alimento onde você tem mais gosto, mais sabor, mais tudo, ele tem gordura, ele tem um monte de coisa que você tem que abrir mão disso para ter uma vida saudável, né? Não é? Nós temos que fazer escolhas, né? A realidade é essa. Eu quero ter uma vida saudável ou eu prefiro viver os prazeres, né, do apetite? É uma questão de escolhas. Evitar ao máximo, procurar, o quanto mais você tira determinados alimentos do seu dia a dia, melhor você vai ficar, né? E a questão é cuidar da alimentação, praticar atividade física, ter um sono de qualidade, tudo isso daí vai funcionar em conjunto para que você tenha uma saúde mental melhor, um cérebro muito mais ativo, com menos riscos
de adquirir doenças oportunistas e doenças, principalmente as doenças mentais, não somente a depressão, né? Mas aqui a gente fala também sobre quando a gente está falando em termos de saúde mental, a gente está falando de você prevenir Alzheimer, Parkinson, a esquizofrenia e várias outras doenças através da alimentação, que todas elas também estão relacionadas com a alimentação. Pois é, e aí agora vem o próximo tópico, que para mim é muito importante. É o seguinte: café da manhã energizante. Eu tomo o meu café da manhã, é um almoço. Então, é interessante, é raro, tá? Vou te falar que é muito raro alguém falar para mim assim, eu tomo um café da manhã como se fosse um almoço. Eu tomo, eu como, eu como. Eu sou assim. Porque o mais comum é a pessoa falar assim, eu não tomo café da manhã. É, um Esse é o mais comum. cafezinho e tal, uma coisinha qualquer para sair, pronto. Às vezes nem isso. As pessoas não têm hábito, né? Então muitas pessoas falam assim, não, eu não como, eu só vou comer na hora do almoço. Então, e a primeira refeição, ela é a mais importante. Você quer ter qualidade de vida, você quer ter saúde, preze pela primeira refeição do dia. Ela é importante e tem que ser saudável, né? Ela tem que ser composta de frutas, do carboidrato, um carboidrato de qualidade, de proteínas, né? Então, é importante que você tenha esse café da manhã. Tem algumas regiões do país que as pessoas almoçam, né, no horário do café da manhã. Então, a- se tem esse hábito, né, mas que preze também por alimentos saudáveis, não gordurosos, né? Nada de frituras. Então, é importante que você tenha essa alimentação que te dê energia, que te coloque bem no decorrer do dia. Até porque você passa um período noturno grande em jejum, 7, dependendo, 8 horas, até dependendo da 10 hora horas, que exato. você janta. Sim, dependendo da hora que você faz a última refeição, você às vezes passa um horário, um período muito grande sem se alimentar. E aí, quando acorda, você não come nada e vai para as atividades, isso daí é super prejudicial, porque o nosso cérebro, ele só funciona à base de energia, ele precisa de glicose para funcionar. E eu preciso oferecer essa glicose para ele, porque o nosso corpo ele não armazena glicose. Então eu tenho que estar oferecendo isso, esse combustível para o meu cérebro funcionar bem. Pois é, e os ácidos estomacais acabam comendo o próprio estômago, também tem isso. A gente sente que o estômago vazio, ele parece que ele, sabe, não funciona, ele dói, é esquisito isso. Eu sinto isso. E muitas pessoas sentem muito, né? E acabam desenvolvendo gastrites porque você tem a produção ácida, né? E às vezes você não come, ou então você utiliza algum alimento ácido demais também. Então, isso daí influencia. Tem pessoas que não comem nada e tomam café, café puro, né? E jamais a gente deveria tomar café puro, em jejum. O correto seria você comer uma fruta e aí depois você toma o seu cafezinho. Você tem que fazer base para o café, né? Mas teria que fazer uma base de proteção para o seu estômago para depois você utilizar o café. E outras pessoas tomam refrigerante logo, acordam tomando refrigerante. Então você está trazendo danos aí pro teu estômago realmente. Então, a gente tem que pensar no seguinte: evitar as compulsões, né, e as restrições exageradas. Temos que ter equilíbrio em tudo. E para isso é importante sempre buscar ajuda profissional. Eu falo que a internet ela tem muita coisa boa, mas se a gente for usar de forma aleatória,
a gente se prejudica por quê? Porque o que é colocado lá é colocado para um público em geral, como se todo mundo fosse saudável. E não é. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que já têm problemas de saúde. Nós temos que ter cuidado com os idosos, porque são mais fragilizados por conta de ter um metabolismo mais lento. Então, tem que ter mais cuidado com o que você vai oferecer para ele, com as suas limitações. Então, a gente tem que ter bastante cuidado aí com a alimentação. Ela é extremamente importante, né? Nós precisamos levar mais a sério o alimento, porque nós somos aquilo que nós comemos. Pois é, com certeza. E aproveitando esse gancho, vamos para o próximo capítulo, que ele diz o seguinte: almoços e jantares para equilibrar o humor. É isso mesmo, eu com fome, eu fico num mau humor terrível. Mas assim, o que eu acho interessante é que eu pego muito isso no consultório, são pessoas que às vezes elas passam horas sem comer, elas acham que não é importante. Elas falam assim, não, não preciso. E às vezes estão no mau humor. A hipoglicemia, né, que ela acontece normalmente quando você passa muitas horas sem se alimentar, ela provoca um estado de humor deplorável. Não só humor, até mau hálito. Tudo isso, Mau hálito, sim, né? e a pessoa fica num estado de humor horrível, horrível. Se ela puder, ela mata um na frente dela, ela grita, ela vai em cima. Por quê? Porque vai mexer, está faltando nutrientes ali, né? Então eu preciso equilibrar o meu humor. Agora você imagina, né, uma pessoa saudável, né, entre aspas, ela fica muitas horas sem se alimentar, né? Ela abre mão do almoço, do jantar, ela entra num estado de humor péssimo. Agora, você imagina uma pessoa que já tem a tendência de ter um humor fragilizado. Os idosos em geral, né? O humor do idoso já não é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente já se apurrinha com muita coisa, muito pouca coisa, o idoso já está uma pilha, né? E Sim, ainda mais com fome, imagina. E ele a gente não nota que está com fome. é, é uma coisa interessante essa questão, porque nós não temos que sentir fome para comer, nós temos que ter hora para comer. Então, é necessário se ter uma rotina. A hora de comer é hora de comer. Eu não tenho que estar com fome. E quando eu penso e prezo por isso, o que que vai acontecer? Eu vou comer a quantidade suficiente que eu preciso para aquele momento. Quando eu espero ter fome, além de eu ter mexido com todo o meu corpo, com todo o meu organismo, com o meu humor, com todos os sistemas, na hora que vou comer, eu quero me livrar desse estado que eu estou. Então, vou comer muito mais rápido e vou comer maior quantidade. E um fator agravante para o idoso, né? O idoso ele tem uma tendência já de de ter queda, né? Ele tem osteopenia, né? Então ele vai começar a ter perdas ósseas, né? Ele tem a sarcopenia, ele tem perdas musculares. Então, se você fica muitas horas sem se alimentar, você começa a ter gasto, né, da tua massa muscular, porque o nosso corpo ele vai fazer um processo aí para converter o, o, a energia muscular em glicose para satisfazer o nosso corpo, em especial o nosso cérebro. Então eu já tenho o idoso, ele já tem essa facilidade de perda muscular e óssea, e quando ele passa muitas horas sem se alimentar,
essa perda vai se acentuar muito mais, porque o corpo, para poder fazer essa regulação, essa compensação da falta do nutriente, ele vai retirar justamente da onde não deveria. De onde Mas não é o deveria. meio mais comum que ele tem. É meio. É um canibalismo, né? Ele mesmo ele vai se comendo, né? É um método que ele tem de sobrevivência, porque Exatamente. senão É você procurar o imagina um nutriente. cérebro. Você imagina que o nosso cérebro ele só funciona à base de glicose. Ele só funciona se tiver glicose. Se eu não colocar glicose para dentro desse, eu não utilizar alimentos, né? Eu fico horas e horas sem comer. Eu não coloquei alimentos que possam ser transformados em glicose no meu corpo. Então, o meu corpo, eu costumo dizer que é, Deus cria os mecanismos, né? Ele criou, ele fez o corpo humano, ele criou os mecanismos e falou assim, ó, eu já sei que esse ser humano vai fazer besteira com o corpo dele, então eu vou criar esse mecanismo aqui. Um escape. Mas Tem que ter um escape. esse mecanismo é assim, é um mecanismo emergencial. Só que as pessoas fizeram isso é, um método de vida. Então, deixou de ser uma coisa, um mecanismo emergencial para ser um mecanismo constante. E aí Perfeito. começa a Perfeito. ter as perdas por causa disso. É. Realmente é muito difícil isso, porque a gente, com a história de, muitas vezes você tem que ter o horário de comer, o horário de se alimentar, né? Mas a fome não importa. Não. Você tem que ter o horário de se alimentar, mas muitas vezes a gente não consegue. Porque você não tem fome e vai protelando, vai protelando, vai protelando, e quando vê, passou os horários, aí como dizia minha avó, eu quando passou o horário de comer, eu não consigo comer mais. Mas sabe o que acontece? Nós temos que educar, né, o nosso cérebro. Nós educamos o nosso cérebro. Então, não é ele que coordena. Então, eu tenho que criar, né? Ó, eu tenho hora para comer. Eu acordei, eu tenho que tomar meu café da manhã. Então, 3 a 4 horas depois, eu tenho que me alimentar de novo. Eu tenho que me alimentar nesse intervalo aí. 3 a 4 horas. Tem algumas pessoas que chegam a 6 horas, mas isso aí é muito relativo, vai depender muito do estado que essa pessoa esteja, das necessidades nutricionais que ela tenha. Então, eu tenho que ter a hora para eu comer. Eu tenho que criar isso uma rotina, que meu cérebro vai se acostumar. Ele vai se acostumar. Se eu criar a rotina, ele vai virar aquele reloginho que ele vai me alertar, ó, tá na hora de comer. A grande questão às vezes o nosso cérebro, ele fala, tá na hora de comer. Mas aí eu falo assim, deixa para lá, depois eu como, deixa para lá. Ou então eu fico assim, naqueles beliscos, né? Era isso que eu Porque ia também falar. tem uma atuação aí inversa. Também tem uma atuação inversa, que eu vou te trazer isso, que acontece demais, né? É uma Eu das acho que no questões que é próximo, a no questão. próximo, no próximo slide, lanches, snacks para momentos de ansiedade. Seria isso, doutor? Na realidade, não seria isso que eu iria falar, mas temos esses lanchinhos, né? Essas bebidinhas, coisinhas fáceis que a gente pode estar carregando na bolsa, e aí é um outro critério que nós temos, né? É, Ao invés de a gente optar por comer doce, né? Aquela coisa açucarada, nós podemos ter lanchinhos, nós podemos ter esses lanchinhos práticos. São frutas, a gente pode ter frutinhas desidratadas na bolsa, carregar no carro. Ah, não tá na hora de eu comer, mas eu não consigo parar. Você consegue pegar ali aquele lanchinho, você consegue pegar uma castanha, você consegue pegar uma semente, Uma barra de cereal, uma coisa uma assim. barra de cereal sem açúcar, uma
uma fruta que seja, né, que pode resistir ao calor. Então, são estratégias que você cria para poder estar se alimentando nos horários corretos, mas não passar a hora demais. E o que eu queria te trazer, né, que é importante também, é a questão do consumo de água. Porque às vezes a pessoa Sim, entra nessa ansiedade de comer e comer compulsivamente porque ela não bebe água. exatamente. E, e o cérebro ele é incrível, né? Que parece, a gente acaba acostumando ele a isso. Ele fala assim, tô com fome, tô com fome. Ele já percebeu que normalmente ele não diz que está com sede? Você passa em frente à água, mas você fica assim, eu tô com fome, e vai comer. Às vezes tem uma hora que comeu. E por quê? Porque o nosso cérebro ele não lê a sede, ele lê a fome. E ele lê a fome porque a gente normalmente sempre fala assim, eu tô com fome. Então passa lá e passa num lugar, viu comida, pega uma coisinha e vai beliscar. E às vezes a gente só está precisando hidratar o nosso corpo com a água, que é um outro fator importante. Pois é, no próximo tópico, ele fala sobre sobremesas nutritivas sem culpa. É o aumento da glicose? Como é que é isso? Sobremesa sem culpa. Sim, você pode comer sobremesas, né, que são nutritivas, né? Nós vemos aí os antioxidantes, eles desempenham um papel fundamental, né, na proteção dos nossos neurônios contra esse estresse oxidativo, que normalmente se agrava com o estado depressivo. E nós podemos comer, e às vezes você sente essa necessidade do doce, né? E a grande questão Eu é, sinto, é que as pessoas eu vão e. sinto falta. Eu sinto falta de um doce. Há momentos que eu sinto falta de um doce. Né? Pois é, né? E aí, no livro, a gente tem, né, várias sugestões de docinhos importantes, né? Você pode pegar, você encontra frutas vermelhas, que são antioxidantes, o cacau, né? São Não, o nozes. chocolate é uma sensação maravilhosa. Sim, e eu vou te falar sobre o chocolate, tá? Vou te falar uma coisa sobre o chocolate, que quando eu comecei a estudar, né, sobre a influência da alimentação na depressão, e esse estudo ele começou desde o meu TCC, quando eu fiz a graduação em nutrição, eu escolhi falar desse tema e eu agarrei esse tema até hoje, né? E estou cada vez me aprofundando nele. Então, eu sempre ouvi falar muito assim, o chocolate, que o chocolate é muito bom e tal. E aí as pessoas gostam de chocolate, do chocolate normal. E, infelizmente, muita gente gosta do chocolate branco, que eu não sei por que chamam ele de chocolate, né? Porque Aquilo não tem chocolate ali nada. não existe Né? chocolate ali dentro. É gordura, é só gordura pura. Gordura, manteiga de cacau com gordura hidrogenada. Ali não Exatamente. é chocolate. Então, o chocolate, para ele fazer esse efeito do prazer, do bem-estar, de promover, né, a produção de serotonina, de dopamina, você precisa dele 60% para cima, 60% cacau para cima. E eu comecei a fazer esse estudo, né? E tentar investigar, porque eu sempre gostei muito de chocolate, hoje menos do que era antes. Então, o que acontece? Eu hoje falo para as pessoas assim: se você gosta tanto de chocolate, viva o seu caso de amor com chocolate. Você compra o chocolate 60% para cima. Quanto mais cacau, melhor. E aí você para um momento, para num lugar, pega um quadradinho do chocolate, coloca na sua boca e deixa ele derreter ali. Mas é viver aquele momento, para num lugar tranquilo,
fecha seus olhos e deixa o chocolate derreter. Viaja, Você, viaja no chocolate. você sai daquele lugar outra pessoa. Outra pessoa. Então eu falo assim, viva seu caso de amor com o seu chocolate, mas viva de Claro, verdade. com Tenha certeza. tempo para apreciar ele. E É, aí você vai ver que você não precisa de uma barra de chocolate. Você só precisa de 2 quadradinhos no máximo do chocolate. exatamente. No próximo slide, ele, ele já fala de uma forma geral. Ele fala sobre Hum, cardápios e o plano alimentar. Sugestões de cardápios para diferentes necessidades. Olha, importante é que não existe forma de bolo, né? Cada ser é, humano tem a sua forma de se alimentar. Não é isso? Isso é sim. necessidade. Como é que você consegue orquestrar isso no livro? Então, no livro, eu coloco alguns alimentos que são bem interessantes, que vão atuar de uma forma mais rápida, né? Então, tem algumas coisas, né, que atingem um público que tem chances de comer com mais qualidade, mas também a gente tem alimentos que pegam um público que está com um poder aquisitivo menor. Né? Eu sei que tem pessoas que não vão conseguir comer salmão, que é rico em ômega 3 e que tem um valor nutricional enorme. Mas você tem as outras proteínas, você tem as oleaginosas, as sementes, né, que podem influenciar. Então, eu coloquei assim, um cardápio diversificado para dar uma ideia para a pessoa do que ela pode estar comendo. Agora, o mais indicado é que ela busque ajuda profissional, porque aí ela vai ter um cardápio personalizado para ela, de acordo com as necessidades dela, de acordo com os hábitos alimentares que ela tem, e aí a gente negocia, né? Porque ela pode dizer assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então ela tem outras opções é mais um direcionamento, né? Como eu falei, é um guia, é um direcionamento para a pessoa saber que ela tem formas de se alimentar e cuidar melhor desse estado depressivo para sair dele. Lembrando que não é só a alimentação, né? Ela vai precisar da ajuda médica e se estiver num estado grave, ela precisa da psicoterapia, né? Não é simplesmente a alimentação, ela precisa de uma atividade física, mas é um direcionamento que esse livro dá para ela saber a importância do cuidado que ela precisa ter com ela mesma. Mas lembrando sempre que quando eu concluo o livro, eu falo, você precisa de uma ajuda multiprofissional. Não adianta você pegar um guia simplesmente, mas você tem um direcionamento e aí você vai buscar a ajuda de um profissional que possa te dar esse suporte específico, um suporte direcionado para o seu estado. Minha amiga, maravilhoso. Esse livro, como é que as pessoas podem comprar? Onde é que encontra? Como é que você faz levar para as pessoas? Onde é que a gente acha esse livro? Na Amazon, ele está sendo vendido pela Amazon, tá? Então, entrou lá, só botar o nome do livro que ele vai aparecer. Agora Tá. eu quero deixar aberto aqui a imagem, o espaço para você dar suas conclusões e dizer, botar tudo isso. Todos, Hum, todos os seus. A forma de te achar e a forma de encontrar o livro, o link e tudo. Então fique à vontade. Nós vamos agora saber com você. O espaço é seu. bem, eu quero primeiro dizer que, para mim, esse bebezinho aqui, né, ele levou anos e ele surgiu a partir do momento que eu saí de um estado de depressão, então ele foi mais uma busca para que eu pudesse me tratar.
Em 2000, eu tive um estado de depressão gravíssimo, e quando eu fui diagnosticada, eu falei, eu não quero ficar nesse estado, e graças a Deus eu consegui sair. Logo depois eu entrei na faculdade de nutrição, escolhi esse tema, porque eu falei assim, eu quero descobrir quais os alimentos que influenciam. E de lá para cá eu venho, né, estudando essa relação que a depressão tem com a alimentação, e o quanto que é importante a gente mudar os hábitos, né? É importante a gente procurar ajuda profissional, é importante a gente tomar decisões. Se você passa por esse estado, né, de depressão, ou se você ainda está só num estado de ansiedade, é importante buscar ajuda, né? É, eu gosto muito de falar sobre o assunto, eu amo tudo isso, eu escolhi trabalhar com a nutrição neuropsiquiátrica, eu trabalho também como psicanalista clínica, estou me formando esse ano em neurocientista clínica, e você me acha aí nas redes sociais através do Instagram, claudia.azevedo24, no Facebook é doutora Cláudia Azevedo, nutricionista, e lá tem um link em que você pode falar comigo pelo WhatsApp, você entra na bio e você pode se direcionar a mim através do WhatsApp também, tá bom? E eu espero que tudo isso contribua para o seu bem-estar, para que você possa ficar bem. Esse é o que eu desejo, e eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Minha amiga, você já tem um caminho no nosso programa. Você já tem cadeira cativa aqui no nosso programa. E eu agradeço muito você nos dar essa chance de apresentar o seu trabalho e esclarecer, sempre jogando luz na qualidade de vida do idoso e do ser humano em geral. Foi uma honra conversar com você mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Boa sorte. Tenho certeza que esse livro vai virar best-seller, principalmente na nossa categoria. Se precisar de alguma coisa, conta conosco e a gente vai continuar divulgando e vamos levar esse livro para frente, com certeza. Muito obrigado por tudo e até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigada. Um prazer imenso poder estar aqui com você. Até a próxima, e que seja a próxima. Até lá. Viram que livro lindo, importante para todos nós? Todos precisamos ter esse livro. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.